Oi, pessoal! Vou começar hoje a falar sobre procrastinação. Então, o nome da live que eu dei foi Vencendo a Procrastinação, porque sim, é possível vencer a procrastinação. Eu tô fazendo uma live por mês sobre assuntos que eu tô estudando, sobre assuntos que me interessam e eu tô testando, experimentando. E o assunto desse mês que vai vir, vai ser sobre procrastinação e outras coisas. No começo da semana eu coloquei alguns pedidos de perguntas, então algumas pessoas me responderam. Acho que procrastinação sempre é um assunto quente, todo mundo se sente em alguma medida procrastinador, a gente vai falar disso hoje. E a ideia, como sempre, quem acompanha as minhas lives sabe, eu tenho um roteirinho aqui que são as coisas que eu vou trazer, as dicas, os conceitos que eu quero trazer para vocês hoje, mas a ideia é ser uma troca. Então, assuntos e perguntas que vocês sentirem necessidade, que tem a ver com procrastinação, pode colocar aí no Insta. E para começar, eu queria saber de vocês, se vocês se sentem procrastinadores, se vocês procrastinam e se sim, de que forma? Me fala para eu saber até como direcionar o papo hoje. Vocês procrastinam quando tem que começar alguma coisa? Ou procrastinam quando tem algo importante para fazer? Isso são coisas que aparecem, tá? Até no coaching. Ou quando tem um projeto, começam a fazer, mas no final larga antes da linha de chegada. A Joana falou que procrastina me organizando. Antes de você começar a fazer, você já procrastina. Você procrastina a sua organização, é isso? Eu tenho um sério problema em tornar pequenos afazeres uma grande obrigação. Então tudo parece mais interessante, cara, isso é demais, do que fazer a tarefa. Exemplo, ler um livro se torna uma tarefa e acabo indo dormir. A gente vai falar sobre isso hoje. Foi ótimo isso, você falar coisas que a gente quer fazer, mas se torna uma tarefa e aí a gente não quer fazer. A Joana fala, vira um loop infinito, porque aí você procrastina organizando, você se não organiza e a própria bagunça faz você procrastinar, provavelmente. A Clara, eu procrastino quando tem algo burocrático para fazer. Reembolso, agendamento, consultas médicas, orçamento. Sim, isso é muito comum. Eu também sofro disso, confesso. Como eu disse para vocês, eu recebi várias perguntas ao longo dessa semana. A galera gostou muito, eu acho que procrastinação mexe com todo mundo em algum sentido. E aí eu dividi essa conversa hoje em duas etapas. A primeira etapa é por que acontece a procrastinação, então a gente vai entender por que ela existe, e segundo, como se livrar dela. Porque não adianta nada a gente saber por que ela existe se a gente não consegue se livrar. Quando a gente tá pensando em colocar um projeto no ar, fazer uma mudança, tudo que a gente quer fazer, isso pode ser organizado com as seguintes etapas. O primeiro é definição do objetivo, a meta mesmo, o que a gente quer. Quero colocar a minha loja online no ar. Ou quero começar a fazer exercício físico. Quero fazer um check-up total de médicos. Então tem essa primeira etapa de definir um objetivo, uma linha de chegada. A segunda coisa é o planejamento. Então, dado esse objetivo, quais são as etapas para a gente chegar lá? E 3, a execução, que é realmente depois que você sabe o que você quer, depois que você planeja as etapas, você vai sentar e fazer, efetivamente fazer. Não tem mais como fugir. Pensando nessas etapas, né? Onde vocês veem que vocês têm mais dificuldade quando vão colocar qualquer coisa em prática? No estabelecimento da meta, do objetivo, seja ele qual for, no planejamento das etapas ou na execução em si. Meu Divino falou 3, que é execução, legal. Joana falou 2, planejamento, que você já tinha falado, né? Falou na execução, sou ótima em planejar e péssima em executar. Então a maioria das pessoas estão com dificuldade na execução, né? Legal, porque aí eu direciono também as dicas para essa etapa. Por que a procrastinação acontece? De forma geral, a procrastinação em si
está ligada a essa terceira etapa, a etapa da execução. Quando a gente define um objetivo, quando a gente planeja, ainda está no campo das ideias. Então, a gente não está se comprometendo. Tudo é possível, sabe? Papel aceita tudo. Então, a procrastinação não aparece. Joana, você fala que você tem dificuldade em planejar. Acho que você tem que olhar melhor que etapa, ou se é a parte de organização que você vê como uma tarefa, tá? Porque de forma geral as pessoas procrastinam na etapa de execução. Quando a execução emperra, pode ser por alguns motivos. Primeiro motivo que pode ser é você definir um objetivo, mas esse objetivo não está fazendo muito sentido para você. Você não engajou nele. Por exemplo, eu quero emagrecer 5 quilos. Mas na verdade, se você para olhar, você não quer. Você está fazendo isso por causa de uma expectativa dos outros. Você, na verdade, está de boa. Você não quer o sacrifício para emagrecer, entendeu? Isso pode ser uma coisa. Outra coisa que pode ser é que o planejamento foi desorganizado ou que o planejamento foi feito em muitas grandes etapas. Quando isso acontece, o nosso cérebro, ele é meio preguiçoso. Então, quando ele encara uma tarefa, hoje eu tenho um objetivo que eu quero escrever um livro. E aí o meu planejamento é fazer 10 páginas por semana. Meu planejamento é esse. Primeira semana 10 páginas, segunda semana. É um planejamento meio mal feito. O meu cérebro, quando eu sento para escrever e eu vejo que a etapa é escrever 10 páginas, eu falo assim, nossa, é tudo isso? Não vou começar não. Não vou nem começar. Porque até terminar eu vou me cansar. O nosso cérebro não gosta de se cansar, entendeu? Ele gosta de ficar quentinho sem trabalhar, infelizmente. Então, pode ser que tenha essas duas coisas. Ou o objetivo inicial não foi bem feito, quer dizer, está mais vinculado ao que outras pessoas querem do que o que você quer. Ou 2, quando o planejamento foi também feito em muitas tarefas grandes. Isso significa que sentar para escrever 10 páginas é muito oneroso, gasta muita energia. Então, seu cérebro não gosta. É diferente de a minha etapa que eu tô hoje é escrever um parágrafo ou é definir o título do meu livro, entendeu? São etapas pequenas, não são etaponas, que isso prejudica e facilita a procrastinação. A segunda coisa que eu queria falar para vocês de por que a procrastinação acontece é, vocês viram que rolou na internet, né, essa semana, e engraçado, foi coincidência mesmo, porque eu já tinha definido o meu tempo. Esse mapa da procrastinação aqui, não sei se dá para ver, foi um ilustrador que fez em inglês e aí soltou na internet e tipo assim, foi uma febre. Eu vi ele 100 vezes esses últimos dias. Que aí fala, o mapa da procrastinação, montanhas da distração, lago do coffee break, floresta das mídias sociais, que é um perigo, enseada da compra online, enfim. É uma piadinha, como se fosse um mapa em que tem as várias formas, as principais formas de se procrastinar. E aí, isso foi compartilhado 500 vezes, pelo menos para mim apareceu um monte de vezes. E o que eu tenho para falar para vocês e por que essa ilustração fez tanto sucesso é porque todo mundo procrastina em alguma medida. Todo mundo procrastina em alguma medida. Então, por isso que todo mundo adorou esse mapa. Porque, de uma forma ou de outra, todo mundo se viu. Ou eu fico passeando nas mídias sociais, ou eu fico tomando cafezinho, ou eu fico batendo papo com meu colega do lado, ou eu durmo até mais tarde. Todo mundo tem um jeitinho de procrastinar. É isso. Acabou a live? Não, não acabou. Mas eu quero ouvir de vocês. Vocês viram essa ilustração? Vocês se identificaram com o mapa da procrastinação? A Mari falou que cheguei. Oi, Mari. A Isa mandou um joinha.
Vocês se viram no mapa da procrastinação? Aonde que estavam vocês no mapa da procrastinação? Que até é bem bonitinho, se não fosse, né, fazendo de uma coisa que prejudica a gente tanto. Aonde que estão vocês no mapa da procrastinação? A Leila falou: melhorei muito depois que tirei as abas fixas do Facebook. Muito bom. Essa dica é ótima, eu vou falar para vocês. Sim, a Isa falou, depende muito também do momento que estou vivendo. Eu não sabia que vontade súbita de lavar roupa era procrastinação. E é mesmo, porque quando a gente tem uma tarefa para fazer, a gente quer se livrar ao máximo de fazer a coisa. Então, coisas que normalmente a gente não teria vontade, a gente tem, porque a gente quer se livrar da tarefa que apareceu na nossa frente. E por que que eu falei isso? Que em alguma medida todo mundo procrastina. E pegando uma analogia que o Tim Urban, que é um TED que tem por dentro da mente do procrastinador, é um TED muito legal, Tim Urban, que ele chama. Ele fala assim, dentro de nós, dentro de todos nós, tem um macaquinho da gratificação instantânea. É um macaquinho que ele não pensa no passado, ele não pensa no futuro, ele só tá querendo fazer algo prazeroso e agora. Então, tem uma parte da gente, isso ele faz essa analogia pra gente, pra ficar mais caricato, né? Mas tem uma parte da gente que é rebelde, que é meio infantil, que é o que apareceu um pouquinho no início da nossa live. Eu até gosto de ler um livro, mas quando vira uma tarefa, uma obrigação, eu não quero mais. Sabe quando a gente estava na escola e a gente até queria fazer algumas coisas, mas quando o professor pedia, a gente de repente não queria mais? Esse nosso lado rebelde. Esse nosso lado de ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, então vou ficar no Facebook a tarde inteira. Com certeza, mídias sociais, compras online, dormir. Passa depois o link da ilustração. Passa sim, ele tá no meu stories, na verdade. Menino Craft entrou, oi. A Isa falou, isso diminuiu muito, por exemplo, quando eu estou bem, segura e certa do que eu quero. Perfeito, Isa, foi o que a gente falou. Quando você define bem o seu objetivo, a sua procrastinação diminui, porque você se engaja no que você está fazendo. Mas quando você não tem isso claro, ou quando no meio de tudo a gente se perde do que a gente quer fazer, vem um macaquinho, entendeu? Um macaquinho falando, o quê? Você trabalhar a tarde inteira, tá louco? Vamos ali conversar com fulano de tal sobre a novela ou sobre La Casa de Papel. Tipo, muito mais legal do que ficar aí. Então, é esse macaquinho que quando pega o volante, faz você não querer fazer o que você quer, porque ele quer se divertir. Ele não liga para o passado, de novo, ele não liga para o passado, ele não liga para o futuro. A única coisa que ele liga é, quero me divertir e quero agora. E ele existe em cada um de nós. E a gente tem que cuidar para ele não tomar conta de tudo, porque senão a nossa vida vira um caos e a gente não faz nada. A Isa falou que passou por essa fase também. E a Mari falou, eu sou muito rebelde. E aí, uma coisa que é importante. Então, o que eu falei para vocês todo mundo procrastina em alguma medida. Então, se você se sente procrastinando, não se sinta mal. Por quê? Todo mundo faz isso, tá? Primeira coisa, não se sinta horrível, não se sinta a última pessoa do mundo, todo mundo faz isso.
A Mari falou, dá sono, dá fome, dá tristeza, solidão, irritação. Terrível esse macaquinho. Ele é uma criança de 4 anos que quer a bola dele de diversão e você quer trabalhar. Lógico que ele vai te encher o saco. Existem gatilhos para esse macaquinho, como o tédio. Esse macaquinho, ele aparece quando, o que eu falei, assim, quando o tédio é um gatilho, quando a gente está fazendo as coisas, mas a gente não sabe muito bem por que a gente está fazendo. Então, quando a gente, às vezes, está num trabalho que a gente não vê sentido, ou quando a gente está estudando, ou para a faculdade, ou para uma pós, e a gente não gosta, tipo, não vê sentido no que a gente está fazendo. Ou ele aparece também quando tem muito trabalho pela frente, e aí o macaquinho fala assim, o quê? Ficar 5 horas parada trabalhando? De jeito nenhum. E aí ele fica escalafobético. A Leila falou, estou prendendo meus macaquinhos nas gaiolas. A Isa falou, preciso ir, mas parabéns, estou adorando. Beleza, depois fica disponível, tá, Isa? Pode ver depois. A gente vai falar sobre esse macaquinho e vai aprender a guardar ele na gaiola, como a Leila falou, porque ele vai estar ali para sempre. O que a gente precisa entender com procrastinação, então? A gente precisa mudar o mindset. Isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção e se for a única coisa para vocês levarem dessa conversa hoje, que vocês levem essa mensagem. Mudar o mindset de sou procrastinadora, sou procrastinador, para hoje eu procrastinei. A gente precisa mudar esse mindset. Porque quando a gente coloca como parte da nossa personalidade que a gente é procrastinadora, é como se a gente desse uma licença poética, uma permissão para esse macaquinho tomar conta. Então, quando ele aparece todo, hoje que a gente não vai trabalhar, você pensa assim, não, mas eu sou procrastinadora mesmo, então é isso, infelizmente hoje eu perdi o dia de trabalho, entendeu? Quando você já assume para você, pensando assim, todo mundo procrastina em alguma medida, mas quando você assume esse papel de sou procrastinadora, você não tem o que fazer com isso. O macaquinho toma conta e você só fica de espectadora vendo o seu tempo passar. O que eu convido vocês para fazer, que, como eu falei, a coisa mais importante de hoje é você pensar em que você não é procrastinadora. Isso não é fixo em você. Você nasceu, vai morrer desse jeito. Você procrastinou hoje. Procrastinou um pouquinho entre 2 e 3 da tarde. Depois consegui trabalhar. Amanhã vou fazer de novo. Vou fazer de uma forma diferente. Então, você desgarrar esse ranço de que você é procrastinadora. Você não é procrastinadora. Você procrastina às vezes. Uns dias mais, uns dias menos. E você está tentando melhorar. Faz sentido isso que eu estou falando? Você sai de um mindset fixo, um mindset de que você nasceu assim, vai morrer assim, Gabriela, e nunca mais vai conseguir colocar nada em prática, porque eu nunca coloco nada em prática. É o 5º projeto que eu deixo na gaveta. Você sai dessa caixinha que você se colocou e vai para uma caixinha de eu procrastino às vezes como qualquer pessoa normal, mas estou tentando melhorar. Faz sentido, pessoal? Quero ouvir de vocês antes da gente passar para a próxima. Sim, faz sentido. Muito bom. Leila falou muito. Marina deu joinha, recebi coraçõezinhos, legal. Então, saindo desse mindset que ele é perigoso, porque procrastinar é mais fácil do que efetivamente trabalhar, do que efetivamente pegar o telefone e sair marcando o médico. Procrastinar é mais fácil, mas não é mais
confortável. Procrastinar, quem procrastina muito, consegue ver, assim, a gente se sente culpado, a gente se sente mal, a gente tem um pouco de... tem um macaquinho que está buscando prazer, então ele se sente meio divertido, mas vem um remorso. Então, eu gosto de falar que, assim, quando a gente procrastina, a gente sofre 2 vezes, que é uma quando a gente está procrastinando e pensando nisso e se sentindo mal e mexendo em prazos e atrasando, e outra quando a gente efetivamente faz. Então, é como se o trabalho fosse 2 vezes o valor do trabalho. Pensa assim, quando você tem um projeto, você tem uma coisa para entregar e você faz no primeiro dia. Você faz no primeiro dia. E aí, o que acontece? Você não pensa mais nisso. Você libera a sua cabeça. Se você quiser, depois você revisa. E no final, você manda para quem tiver que mandar a entrega. Então, quando você efetivamente senta e faz o que tem para fazer, você sofre, gasta energia uma vez. Quando você procrastina, você faz isso 2 vezes, que é todas as vezes que você está empurrando com a barriga, se sentindo mal, falando que você é horrível, etc. E efetivamente quando você faz, normalmente na noite anterior do prazo. E com isso, a Leila fala, a questão do espaço versus tempo faz com que acumulamos muitas tarefas e isso traz angústia, a depressão e a culpa. Sim, por isso que eu falei que é importante o planejamento. Porque a questão é, não sei se eu entendi muito a sua pergunta, tá? E você me corrige se não foi isso. Mas se a gente tem muita coisa para fazer, tem um monte de tarefa, um monte de projeto chegando, etc. E eu tô sempre trabalhando, mas eu não tô conseguindo dar conta de tudo, é uma questão de tá entrando mais coisa do que eu tô conseguindo, do que eu tenho força de trabalho. Não necessariamente a procrastinação. A procrastinação é quando você tem coisas para fazer, coisas importantes, mas você vai fazer coisas que não são importantes. Você vai fazer coisas que são para o macaquinho da gratificação instantânea. Redes sociais, olhar compras online que você nunca vai comprar, mas você sempre vai nos mesmos sites, ficar passeando no Facebook, no Insta, etc. Então, isso tem que ser olhado. Não é volume de trabalho. Se é volume de trabalho, isso é outra coisa. A procrastinação é quando a gente tem trabalho e até daria conta de fazer no tempo que a gente tem, mas a gente não faz e vai fazer uma coisa completamente inútil para aquele momento. E aí, passando para a segunda parte, então, que essa primeira parte da conversa, a gente falou sobre por que a procrastinação acontece. Essa segunda parte, eu vou falar sobre como vencer a procrastinação, que é o nome da live, né? Vencendo a procrastinação. Então, é por causa disso que vocês estão aqui. A Marina falou, sou eu. Galera se identificando. Então, eu recebi algumas perguntas ao longo da semana e eu vou tentar respondê-las com dicas práticas para a gente vencer a procrastinação. E pensando, e o que eu convido vocês também vocês tendo dicas, coisas que funcionam para vocês, também coloquem aí para compartilhar com o pessoal, porque quanto mais formas a gente tem de vencer a procrastinação, melhor. A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre isso é que procrastinar é um hábito. Então, deixar de procrastinar, ou seja, pegar e fazer, vai lá e faz acontecer, tipo, arrume a frase motivacional da sua escolha, eu tenho várias aqui no home office,
Isso é um hábito. Algumas pessoas chegam e falam comigo, falam assim, Stefania, estou acompanhando seu trabalho, você saiu do mundo corporativo há 1 ano e meio mais ou menos, assim, como você consegue produzir tanta coisa? Como você consegue fazer produtos, fazer live, atender, etc. Cara, para mim é um hábito eu sentar e fazer o que eu planejei. Eu criei esse hábito. A gente cria esse hábito da mesma forma que muitos de vocês provavelmente estão com o hábito de empurrar com a barriga. Procrastinar é um hábito. Fazer acontecer, vai lá e faz, qualquer coisa que seja, também é um hábito. Como que a gente diminui um hábito, né? Faz ele adormecer e aumenta outro. A gente começa a fazer mais vezes o que a gente quer fazer. Assim como exercício físico, assim como comer melhor, assim como, dormir mais cedo. Como que a gente cultiva um hábito? Começando a fazer. Por isso que eu falei que é importante a gente tirar o rótulo de sou procrastinadora para simplesmente hoje eu procrastinei. Porque aí amanhã você pode procrastinar um pouco menos. A Leila falou, fiz um quadro branco que anoto as pequenas tarefas, coloco o prazo para acontecer e data para começar. Fiz tem pouco tempo, todos os dias olho essas tarefas e tento fazer pelo menos uma delas. Ótimo! E riscar dá uma emoção muito grande, né? É uma gratificação. Falando do macaquinho da gratificação instantânea, a gente tem que pensar em outras formas da gente se gratificar. Eu adoro riscar tarefas. Minha dica, a Mari fala, é ter hora para começar e acabar a procrastinação. Vou sentar aqui e zapear no Insta até tantas horas. Perfeito. Vamos falar disso, então. Dicas para a gente evitar a procrastinação. Uma delas é essa, colocar alarme. Já que o macaquinho tá todo querendo atenção e todo querendo fazer coisas rebeldes, a gente vai colocar no alarme. Vou ficar 10 minutos no Facebook. Ou vou ficar 10 minutos, arrumando meu armário. Depois disso, a gente sai e faz o que tem que fazer. Essa é uma dica muito boa. A Leila falou que é muita emoção quando eu dou o check. A segunda dica é essa que, Leila, você acabou de falar. Definir tarefas pequenas, mas que dão a gratificação, dão o calorzinho da gente riscar. Porque isso ajuda a gente a se manter motivado. Segunda dica. Terceira dica. Evitar distrações. Então, uma coisa que fez muita diferença para mim, eu trabalho principalmente no computador, foi fechar janela de e-mail, fechar janela de Facebook, fechar janela de Insta, de tudo. Deixar só a janela que eu estou trabalhando. E aí, se você tem dificuldade em fazer isso, tem até alguns aplicativos, tanto para computador quanto para celular, que bloqueia você entrar em alguns sites. Porque a história que acontece é o seguinte, você tá lá fazendo o trabalho, aí você fica um pouco cansado, ou você se entedia, ou sei lá o quê, e aí você entra no Facebook ou numa página que você gosta, e aí é sugado por isso. Por que você é sugado? Porque esses mídias sociais, redes sociais, Face, Insta, blogs, etc., eles foram feitos para te fazer se sentir bem. Então, o tempo todo tá aparecendo coisas que você se interessa, coisas que você acha legal, pessoas que você curte sempre. Então, o macaquinho fica, meu Deus, eu tô no paraíso, não me tira daqui nunca mais. Aí passa 4 horas e você não fez nada, tá? Então, a gente tá falando de
colocar limites na procrastinação, horário para começar, horário para terminar, fazer tarefinhas que você pode riscar, evitar distrações, que eu falei, e uma outra dica que eu acho super legal, que é a regrinha dos 20 segundos, que eu não sei muito bem aonde que eu li, na verdade, porque eu tava lendo tantas coisas essas últimas semanas, mas a regra dos 20 segundos, ela acontece da seguinte forma. Você tá trabalhando, e aí o macaquinho fala, estou com fome, ou quero um café, ou está na hora de olhar o Facebook. E aí, essa regra fala para você esperar, não dar atenção para ele agora, esperar 20 segundos. Que aí, na maioria das vezes, esse artigo fala que o macaquinho, tipo, vai se distrair com outra coisa e você se reengaja no que você tá fazendo. Porque no final das contas, a gente gosta de trabalhar. A gente não gosta de começar a trabalhar. Mas depois que a gente tá fazendo, a gente se empolga, pegando telefone, escrevendo, criando alguma coisa. Então, essa regrinha dos 20 segundos para você dar 20 segundos para o macaquinho ir lá, se preocupar com outra coisa e você continuar trabalhando. E aí, outras dicas principalmente relacionada a uma pergunta que eu recebi, que é como realizar o que eu planejo. Que tem a ver com uma coisa que eu falei no começo da nossa conversa, que é o nosso cérebro, ele é preguiçoso, no sentido de ele quer evitar gastar energia. Então, se você no seu planejamento coloca tarefas muito grandes, por exemplo, tenho que fazer a planilha para mandar para fulano de tal. Essa é uma tarefa que vai te levar, sei lá, 40 minutos, 1 hora. E aí você já fica assim, não quero começar. Porque dá preguiça começar. Tipo, você não quer gastar essa energia. Mas, experimente fazer o seguinte. Em vez de você colocar como meta terminar a planilha e mandar para fulano de tal, você colocar assim, atualizar o pedacinho, a célula da planilha. E aí o que acontece? Você abre, você começa a atualizar essa pequena coisinha que vai demorar 5 minutos, mas no meio do caminho você se engaja e quando vê você já está trabalhando. Tem uma coisa que mostra, uma pesquisa que mostra que quando você quer começar a fazer exercício físico, se você de manhã, por exemplo, você está levantando da cama e fala, vou na academia, a chance de você procrastinar é gigante. Mas se você pensar com você mesmo, falar assim, não, o meu combinado comigo é simplesmente colocar a roupa de ginástica. Quando você faz isso, você já está em movimento. E aí movimento gera movimento. Você coloca o tênis e coloca a roupa, que é tipo 5 minutos. Quando você viu, você já está muito mais motivado para sair e efetivamente fazer o exercício. Então, quebre as suas tarefas em pequenas partes, principalmente essa parte inicial, que o gatilho, sabe? Como se fosse a faísca, que a faísca seja pequenininha, seja uma coisa que você resolve em 5 minutos, porque aí quando você vê, você já está engajada na tarefa que você tem que fazer. Outra coisa que funciona para mim, que para mim é assim, mudou a minha vida. Se eu tivesse descoberto isso na época da escola, acho que a minha rotina de estudo ia ser completamente diferente, que é a técnica Pomodoro. Para quem não conhece, essa técnica é muito simples, você precisa somente de um relógio, e aí você marca 25 minutos, foca numa tarefa, e só está focada nela. Terminando isso, você tem 5 minutos de descanso. E aí a técnica é você fazer isso durante o dia. Só que para mim, ela é tão eficaz
se eu faço ela 2 vezes no dia, se eu faço ela 3 vezes no dia, eu já consigo uma carga de trabalho que eu não preciso ficar o dia inteiro focada, sabe? Se eu faço 3 pomodoros de 25 minutos, cara, a gente não sabe a quantidade de trabalho que a gente consegue fazer em 25 minutos se a gente tá só fazendo isso. É impressionante. Então, é uma técnica que é muito simples, ela é muito famosa, mas, cara, ela é famosa porque ela tem o seu valor. Ela mudou a minha vida. A Mari falou que adorou a metáfora da faísca. É isso aí, gente. Pensem numa faísca para colocar vocês em movimento. E a última dica que eu tenho para dar para vocês, que também me ajuda muito, que é também para começar o trabalho, que é onde, né, tem os maiores problemas, é você criar um ritual. Você criar um ritual que tá dizendo para o seu corpo, para o seu cérebro, que você vai começar a fazer uma tarefa importante, vai começar a trabalhar, a estudar, a resolver um problema burocrático. Um ritual gostoso, do tipo, para mim, é assim, eu entro no escritório, eu coloco uma musiquinha no computador, porque eu vim de escritório, de CLT, para mim, quando eu coloco fone de ouvido, significa muito que eu vou começar a trabalhar. Então, colocar fone de ouvido, pegar um café, ligar o computador, deixar meu planner aqui do lado. Eu já fiz esse ritual tantas vezes, na época que eu trabalhava em CLT, escritório, e na época, desde então que eu estou empreendendo, que o meu cérebro já entende que eu pego meu computador, põe uma musiquinha com fone de ouvido, pego o meu planner com a minha lapiseira favorita. Eu tenho uma lapiseira favorita. Ele já entende que o próximo passo é trabalhar. Então, ajuda a concentração e ajuda a gente a deixar de procrastinar. A Mari falou, faça um pomodoro adaptado de 1 hora. Então, o pomodoro eu fui testando, sabia? Eu fui testando. Antes eu fazia de 40 minutos e eu vi que eu ficava muito cansada. 25 minutos para mim foi o ideal. Mas claro que cada um vai vendo o quanto que dá conta. Isso depende também da natureza do trabalho. Como o meu trabalho sempre é muito de mental, no sentido de ou eu estou escrevendo, ou eu estou estudando, ele é sempre mais assim, de pensar, eu não aguento muito tempo. Tem gente que consegue, eu aguento 25 minutos no máximo. Eu tenho um ritual de ajeitar minhas ferramentas e acender um incenso. Ótimo, muito bom também. A Mari fala, eu também tenho uma lapiseira favorita. Então, ajuda muito ter as suas coisinhas e cada coisa é para uma função e aí o seu cérebro já vai entendendo qual que é a próxima etapa. Então, a gente falou, eu dei várias dicas aqui para vocês. Eu falei de evitar distrações, então fechar todas as abas de internet, deixar o celular dentro da gaveta, isso ajuda muito. Regra dos 20 segundos, se o macaquinho vier querendo atenção, espera 20 segundos, continuando fazendo o que você está fazendo, que ele provavelmente vai se preocupar com outra coisa. Colocar limites, alarme mesmo, quando você for procrastinar, de começo e fim, para você não se perder no buraco negro das redes sociais. 3. Quarta dica, dividir uma tarefa grande em pequenas tarefas e principalmente se preocupar com essa tarefa inicial, essa faísca, que idealmente ela tem que ser uma coisa que você resolve em 2 minutos, em 5 minutos, porque aí você já começa tranquilo, fala assim, só vou fazer isso, então tudo bem, você se preocupar com isso. Pomodoro, que é o meu queridinho, e fazer um ritual gostoso
para te colocar no clima de resolver uma coisa chata. Eu falei aqui que eu também não gosto de fazer coisa burocrática, né? E eu, sendo dona da minha própria empresa, eu tenho que fazer tudo, né? Inclusive as coisas burocráticas. Uma coisa que eu faço para mim é, quando eu tenho que lidar com algo que é muito burocrático, eu trago um docinho. Então é tipo um docinho para me acompanhar enquanto eu estou fazendo uma coisa burocrática. Isso deixa a atividade menos dura, deixa ela mais legal. E o macaquinho fica feliz porque ele tá ganhando doce e ele gosta de doce. De tudo isso que a gente falou, de todas as dicas, quais para você, ou qual para você fez mais sentido, qual que você sente que vai começar a colocar em prática, que tem boas chances de te ajudar? Me fala aqui, o que fez mais sentido para vocês? Eu dei 6 dicas, hein? Eu acho que foi a live que eu dei mais dicas práticas para vencer a procrastinação. Ilana falou, a do ritual, vou pensar em um, que bom. E o que é legal vai experimentando, vai testando rituais gostosos, com música, com incenso, com uma caneta que você gosta, vai testando, é gostoso. Amei todas, mas diminuir as etapas, legal. Vou testar Pomodoro, a Leila falou, você vai amar, é maravilhoso. Marina falou Pomodoro, diminuir as etapas, principalmente a inicial, diminuir as etapas, a dos 20 segundos, a Mari. Que legal, é bom que, pelo que vocês estão falando, tá bem distribuído, né? Vocês gostaram de coisas diferentes, o que é ótimo. E, de novo, a coisa mais importante que eu quero que vocês levem hoje, a gente já tá no finalzinho, bateu 50 minutos a nossa conversa, como sempre, longa. Mas o que eu quero que vocês levem é que vocês não são procrastinadores. Tire esse rótulo de vocês. Vocês procrastinam às vezes mais, às vezes menos. Mas esse rótulo de procrastinador não pertence a vocês. Tira esse ranço, tá? Não coloquem vocês nessa caixinha. Não façam esse crime. Renata falou, adorei o ritual e dividi o planejamento em várias partes pequenas. Acabo desistindo da execução porque prolongo as etapas e me canso fácil. Então, tenta quebrar as etapas e tenta colocar Pomodoro, porque o Pomodoro é tipo 20 minutinhos e não dá tempo de você cansar. Quando você cansa, você já tem uns 5 minutos que aí você pode descansar, inclusive procrastinar. Então, é muito bom. Gente, isso era o que eu queria falar com vocês. Procrastinação é uma coisa que eu tô estudando bastante essas últimas semanas. E por isso que eu fiz essa live, a minha única live mensal. Eu resolvi trazer esse tema para vocês. Por quê? Eu tô me preparando para relançar o meu programa Agora Vai, que eu lancei ano passado e foi um sucesso, tipo, tive várias pessoas que fizeram e gostaram. E esse ano eu vou relançar com algumas novidades. Esse programa ele é muito focado, muito curto, para você tirar alguma coisa do papel. Seja um projeto, seja um hábito, seja qualquer coisa que você quer tirar do papel, mas você não está conseguindo. O Agora Vai, eu vou falar mais dele nas próximas semanas. Ele tem 3 etapas, que é de exploração e descoberta, que é tudo que a gente falou hoje, de dicas práticas, de conceitos, etc., mas muito mais aprofundado. E falando de definir objetivo de planejamento e de execução, que foi aquilo que eu comecei falando no começo da live. Vocês têm uma sessão de coaching comigo, individual, então é um programa que são poucas vagas, porque a gente vai sentar juntos e durante 1h30 a gente vai ver o que tá pegando para você e por que você não tá conseguindo sair do lugar.
mesmo com todo o material que eu já dei para você, então é bem personalizado. E o terceiro é um acompanhamento que eu vou fazer com vocês do nosso plano, se ele está seguindo ou não. O Agora Vai é um programa que eu amei, que eu acho que é o único que eu faço que ele é muito direto ao ponto, ele é muito para resolver um problema. Como vocês viram, eu sou apaixonada por esse tema de organização, planejamento, procrastinação, porque eu sinto na pele a diferença que ele fez na minha vida e no meu negócio, e isso que eu fiz hoje é só um comecinho para a gente ter conversas muito boas ao longo desse mês sobre você fazer acontecer. Beleza? Então é isso. A Leila falou, adorei, quero fazer, obrigada sempre. Ah, que legal. Gente, como eu sempre falo ao final das minhas sessões, e ao final dos meus workshops, etc. O meu papel aqui é passar um conhecimento para vocês, passar um conhecimento profundo, de forma descomplicada, de forma prática, que é meu jeito de trabalhar. O que eu peço para vocês é não engavete essa nossa conversa. Não termine essa live, que já está no finalzinho, fale assim, nossa, que maravilha, nossa, Estefânia, tão legal, olha as coisas que ela fala. Até fiz umas anotações, aí vocês pegam essa anotação, põe na gaveta e nunca mais olha para isso. Não faça isso, não faça isso com você mesma, não faça isso comigo. Então, essa live vai ficar disponível se você quiser rever, se você quiser ver desde o começo, caso você tenha perdido alguma coisa. Leve as dicas, as descobertas que você fez hoje para a sua vida. Coloque em prática, já escreve num post-it, num papelzinho, o que você vai querer colocar em prática amanhã, de dicas que eu dei ou de coisas que você pensou, e coloque. Se priorize, se comprometa com algo que é importante para você. E se você quiser, me manda, me fala como foi, ou por e-mail, ou por mensagem, que eu vou adorar saber pra gente conversar por lá. Beleza? E a gente se fala por aí, e mês que vem tem outra live de outro tema. Tchau, pessoal, até mais!